milagre em todas as áreas da tua vida e que o nome dele venha a ser glorificado nesta manhã, sabendo que ele é poderoso para fazer tudo isso. Por isso que nós estamos falando desse Jesus que é maravilhoso. Nessa manhã eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos, capítulo 8, verso 1, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, aos irmãos de Roma, está dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Oh, glória a Deus! Quando nós olhamos para este texto, olhamos Paulo falando de uma vida debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia do Senhor. Quando nós reconhecemos o senhorio, reconhecemos o sacrifício, reconhecemos a graça de Deus e a sua misericórdia nos alcança, nós vivemos de acordo com o que Cristo queira que nós vivamos. E quando nós olhamos para esse pequeno versículo que tem um grande poder na nossa vida, nós enxergamos, olhamos e observamos Cristo falando que não há condenação. Porque se nós estamos livres, é porque nós estamos em Cristo. E Cristo um dia nos libertou da maldição do pecado, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que se nós andarmos em espírito e não andarmos na carne, qual é a diferença de andar no espírito e andar na carne? A carne é algo que nos leva à perdição eterna. Os frutos da carne é algo que nos traz o pecado em nossa vida, faz com que nós vivemos segundo o curso deste mundo e deixamos de viver a vontade de Deus. Mas quando nós estamos em Cristo, vivendo em Cristo, adorando a Cristo, fazendo a vontade de Cristo, nós já não estamos mais vivendo uma vida carnal, uma vida que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é santo. E ele é santo na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E ele requer que nós vivamos uma vida de santidade também, todos os dias. Jesus não nos chamou para viver um dia só, uma vida de santidade. Jesus nos chamou para viver a vida toda vivendo de acordo com aquilo que Cristo queira que vivamos. Então, se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam, que não vivem segundo a carne. Obras da carne, aquilo que satisfaz a nossa carne, né? Satisfaz a nossa carne, mas mata o nosso espírito, mata a nossa comunhão com Deus, destrói a nossa vida espiritual. Há muitos momentos na nossa vida que são prazerosos se nós escolhermos, sim, mas é passageiro. Aquele que se embriaga, aquele que bebe, aquele que se prostitui, aquele que vive uma vida que desagrada a Deus, uma vida carnal terrível, bebendo, se drogando, se prostituindo, festando. Ah, mas é a alegria da carne. A alegria da carne faz com que as pessoas se afastem de Deus. Mas se nós queremos
ter uma vida sem nenhuma condenação, nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós fazemos a vontade de Cristo, nós andamos como Cristo andou aqui na terra. Amando o nosso irmão, demonstrando carinho para com o próximo. Cristo não andou ensinando a beber, a se drogar, a se prostituir, a viver uma vida devasta, a viver uma vida errada, errônea. Não foi isso a lição de Cristo. E o apóstolo Paulo falou assim: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Emite coisas boas. Quer ter uma vida de vitória, uma vida sem nenhuma condenação? Seja igual a Cristo, né? Seja igual a Cristo. Siga os bons exemplos de Cristo na terra. Mas muitas vezes nós queremos seguir o exemplo. Ah, mas eu vou beber porque fulano bebe. Ele pode, eu posso também. Ah, fulano tem 2, 3 mulheres, eu vou ter 2, 3 também, porque fulano tem. Mas ele não tem a vida que você tem. Ele não tem o compromisso que você tem. Quer viver uma vida sem condenação, sem destruição? Agrade e ande no Espírito. O que é andar no Espírito? É agradar o Senhor. É viver uma vida que agrade o Senhor. E o apóstolo Paulo ensinou muito isso acerca dos irmãos de Gálatas, lá ele falando no livro de Gálatas, falando sobre as obras da carne e as obras do Espírito. As obras da carne são manifestas, né? As obras da carne são manifestas e as obras da carne é para a destruição do homem. Eu quero ler para você entender. As obras da carne, eu vou ler aqui para você entender. Prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, inveja, heresias, homicídio, bebedice, glutonarias, são as obras da carne. Paulo escreveu no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17 ao 21. Agora também, aqueles que agradam a Deus vivem fazendo a vontade de Deus, andam no Espírito. E andar no Espírito é fazer a vontade do Senhor, é ter uma vida de caridade, uma vida de gozo, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão, temperança. São os frutos da carne, ou os frutos do Espírito, ou melhor dizendo. É o contrário às obras da carne. Se eu quero agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, eu não posso viver uma vida de bebedice. Eu não posso viver uma vida de prostituição. Eu não posso viver uma vida na feitiçaria. Ah, mas estou só fazendo um negocinho ali. Mas não é isso que agrada ao Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã o Senhor requer de nós. Se nós quisermos agradar ao Senhor, nós temos que afastar dessas práticas e procurar andar de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que Paulo escreveu uma vida debaixo da graça e do Espírito e de santidade e adoração. Paulo estava dizendo, se você quer agradar ao Senhor, se afaste das obras da carne e pratique as obras do Espírito. Oh, glória a Deus! Então, nesta manhã, não adianta eu querer ter uma vida